it be when darkness falls? Your heart will be Fim dos serviços ativos, a reunião foi encerrada, notando-se que imensa alegria transbordava de todos os corações. Margarida estava, enfim, aliviada, e em pranto pedia ao esposo agradecesse de viva voz as dádivas recebidas. Góbio, porém, vendo Saldanha espantadiço, o obtemperou. O triunfo essencial ainda não veio, Saldanha. Margarida recebeu amparo imediato, mas precisamos agora socorrer-lhe a casa até que ela mesma incorpore a própria individualidade em caráter definitivo os benefícios aqui recolhidos. Para que uma planta seja efetivamente preciosa, não basta que ela esteja bela e perfumada na estufa protetora. É necessário receber o auxílio externo, consolidando a resistência própria, de modo a produzir utilidades no bem comum. E passando a entender-se com Sidônio, aceitou a colaboração por 10 dias sucessivos de 12 companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas na morada de Gabriel, de vez que, segundo Saldanha e Leôncio, do dia seguinte em diante teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório, que viriam naturalmente sobre nós temíveis e insistentes. Ao final da reunião, reparei que a médium Dona Isaura Silva apresentava sensível transfiguração. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzento escura, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Impressionado, dirigi-me a Sidônio com natural indagação, ao que ele me respondeu atencioso que a pobrezinha encontrava-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe iam sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais ela havia se sintonizado inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Sidônio me explicou ainda que, enquanto ela se achava sob nossa influência direta, maiormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que agiu como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfrutou bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe quando em função entre os dois planos. Mas, terminada contudo a tarefa, Isaura voltou às tristes condições a que se relegou. E, Sr. Sidônio, não existe nenhum recurso que podemos aplicar para socorrê-la? Sem dúvida, André. E é justamente porque não a abandonamos que ela ainda não sucumbiu. Sidônio, conhecedor de situações como aquela, elucidou que era imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, agir com cautela sem humilhá-la e sem feri-la. Pois quando defendemos um broto tenro do qual é justo aguardar preciosa colheita no porvir, é necessário combater os vermes invasores sem atingi-lo. Crestar o grelo de hoje é perder a colheita de amanhã. Aquela irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas, porém não havia perdido ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro, e através dessa brecha ela induz a violentas vibrações de cólera, perdendo excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Hoje havia vivido um dos seus dias mais infelizes,
entregando-se totalmente àquele gênero de flagelação interior. Reclamava concurso ativo dos obreiros naquela noite, pois cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que a povoam. Enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório e passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Eu estava convencido de que o caso assumiria grande importância para os meus estudos particulares, e compreendendo que Margarida já recebera grandes vantagens, pedi permissão ao nosso instrutor, após o consentimento de Sidônio, para observar naquela noite o conflito inquietante entre a missionária e os que se lhe prendiam às teias escuras do sentimento. Gúbio concordou sorridente. Aguardar-me-ia o regresso no dia seguinte. Nosso grupo retirou-se, conduzindo a doente e o esposo infinitamente satisfeitos, e coloquei-me ao lado de Sidônio em interessante conversação. Por enquanto, André, este domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui, mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai ela mesma ao encalço de maus conselheiros. Esperemos que abandone o veículo de carne pelo sono e você poderá ver. Decorridas apenas 2 horas, vimos o Sr. Silva, que nos acenava de porta próxima, já desligado do corpo físico. Sidônio levantou-se e, convocando um de seus auxiliares, recomendou-lhe acompanhasse o dono da casa em proveitosa excursão de estudos. O irmão Silva, junto de nós, alegou pesaroso que desejava que a sua Isaura também viesse, mas ela não havia lhe atendido aos apelos. Sidônio observou-o para que ele a deixasse, pois naturalmente ainda naquele dia ela não se achava preparada para atender às lições. O interlocutor mostrou profunda tristeza no semblante calmo, porém não vacilou. Seguiu sem delongas o cooperador que lhe era apresentado. Mais alguns minutos e Dona Isaura, fora do corpo de carne, surgiu-nos à vista, revelando o perispírito intensamente obscuro. Passou rente a nós sem prestar-nos a mínima atenção, mostrando-se encarcerada em absorvente ideia fixa. Sidônio endereçou-lhe algumas palavras amigas que não foram absolutamente ouvidas. Tentou o amigo tocá-la com a destra luminosa, mas a médium precipitou-se em desabalada carreira, deixando-nos perceber que a nossa aproximação lhe constituía naqueles instantes aflitiva tortura. Encontrava-se incapaz de assinalar-nos a presença. Entretanto, percebia-nos instintivamente as vibrações mentais e demonstrava temer o contato espiritual conosco. O benfeitor explicou-me que poderia constrangê-la a ouvir-nos, obrigando-a a submeter-se sem reservas à nossa influenciação. No entanto, semelhante atitude de nosso lado implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Isaura, no fundo, era senhora do próprio destino, e na experiência íntima dispunha do direito de errar para melhor aprender o mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Ali estava a fim de ajudá-la quanto possível na preservação das forças físicas,
mas não para algemá-la a atitudes com que ainda não pudesse concordar espontaneamente, nem mesmo em nome do bem que não reclama escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Com grande surpresa para mim, o prestimoso guardião continuou explicando que aquela senhora, efetivamente, detinha extensas possibilidades nos serviços aos semelhantes. Caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia, senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alto. Sabia a saciedade que o marido não lhe era propriedade exclusiva, que o ciúme translocado só poderia conduzi-la a perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do mestre exortava os aprendizes ao perdão e ao amor para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros fundos da estrada. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Depois de pacientes elucidações, Sidônio concluiu num sorriso melancólico. Educação não vem por imposição. A cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. A esse tempo acompanhávamos a senhora Silva fora do corpo de carne a fugir de seu domicílio para a via pública. Estugou o passo até encontrar velha casa desabitada, a cujas sombras lhe depararam dois malfeitores desencarnados, inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual de que se convertera em devotada servidora. Era evidente que a esperavam com o propósito deliberado de intoxicar-lhe o pensamento. Abeiraram-se dela amistosos e macios, sem se aperceberem da nossa presença. E um dos embusteiros, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão, perguntou como ela estava. Disse que ela havia sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher. A interpelada clamou visivelmente satisfeita por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias e infantis, e perguntou como também ele sabia. O interlocutor enfático disse que ele era um dos espíritos que a protegiam e sabia de que o seu esposo lhe tinha sido desalmado verdugo. E a fim de ajudá-la tinha seguido o infeliz por toda a parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Dona Isaura, em lágrimas, confiou-se ao fingido amigo. Sim, gritou ela molestada. Essa era a pura verdade. Sofria infinitamente. Não existia naquele mundo criatura mais desventurada do que ela. O loquaz perseguidor disse que reconhecia a extensão dos seus padecimentos morais, via-lhe o esforço e o sacrifício e não ignorava que o seu marido elevava a voz nas preces através das sessões habituais para simplesmente acobertar as próprias culpas. E ainda por vezes, em plena oração, entregava-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que lhe frequentavam o lar. Envolvendo a médium imprevidente na melifluidade das frases, aduziu que aquilo era um absurdo. Doía vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo. E a pobre senhora confirmava que era aquilo mesmo, qual se for andorinha delicada, portadora de importante mensagem, repentinamente presa num tabuleiro de mel.
estava rodeada de gente desonesta. Indicando o quadro triste, Sidônio informou-me que, antes de tudo, aqueles agentes da desarmonia perturbaram-lhe os sentimentos de mulher para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. Dessa forma, o ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium naquela conversa já havia se ligado mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Reparamos então que o inteligente obsessor abraçou a senhora, parcialmente desligada do corpo físico, e prosseguiu solicitando que ela acreditasse que eles eram seus leais amigos. Os protetores verdadeiros são aqueles que, como ele se julgava, lhe conheciam os padecimentos ocultos. Não era justo que ela se submetesse às arbitrariedades do marido infiel. A recomendação era abster-se de receber-lhe o séquito de companheiros hipócritas interessados em orações coletivas que mais se assemelhavam a palhaçadas inúteis. E com um sorriso sarcástico, disse ainda que era um perigo ela entregar-se a práticas mediúnicas, qual vinha fazendo em companhia da gente daquela espécie. Era para tomar cuidado. A médium invigilante arregalou os olhos impressionada com a estranha inflexão impressa nas palavras ouvidas e gritou para que ele lhe aconselhasse, já que tão bem conhecia seu martírio silencioso. E o interlocutor, na intenção de destruir a célula iluminativa que funcionava com imenso proveito no santuário doméstico daquela jovem senhora, assediada agora por seus argumentos adocicados e venenosos, observou com malícia que ela não havia nascido com a vocação do picadeiro. Não era para ela permitir a transformação da sua casa em sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais exageraram-lhe as faculdades. Aconselhou ainda o astuto que ela precisava ainda de longo tempo para desenvolver-se suficientemente. E envolvendo-a nos pesados véus da dúvida que anulam tantos trabalhadores bem-intencionados, questionou se ela já havia meditado bastante na mistificação inconsciente. Estava realmente convencida de que não enganava os outros? Era indispensável acautelar-se. Se estudasse a grave questão do espiritismo com inteligência e acerto, reconheceria que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras não passavam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta percentagem dos produtos de seu próprio cérebro e da sua sensibilidade agitada pelas exigências descabidas das pessoas que lhe frequentavam a casa. Não via a plena consciência com que se entregava ao imaginado intercâmbio. Não era para acreditar em possibilidade que não possuísse. E o malvado, astuto zombeteiro ainda aconselhou tratar de preservar a dignidade da sua casa, mesmo porque seu esposo não tinha outro objetivo senão o de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando-a à triste aventura do ridículo. A pobre criatura, tão ingênua e prestimosa, registrava com visível terror aquela conceituação do assunto. Espantado com a passividade de Sidônio ante aquele assalto, enderecei-lhe a palavra respeitoso, porém menos tranquilo. Não seria razoável defendê-la? Ele sorriu, todavia, compreensivamente e me elucidou que, todavia, o que tínhamos feito há poucas horas, no culto da prece e do socorro fraternal, senão prepará-la à própria defensiva? Ela tinha trabalhado mediunicamente conosco,
ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo enfermiço. Colaborou decidida para que o bem se concretizasse e ela própria emprestou-nos os lábios a fim de ensinarmos princípios de salvação em nome do Cristo a quem deveria confiar-se. Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs à justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo, entregando-se inerme a entidades que lhe exploram o sentimentalismo. Sidônio fez um significativo gesto apontando os malfeitores desencarnados e explicou que aqueles companheiros retardados procediam com os médiuns à maneira de ladrões que, depois de saquearem uma casa, acordam o dono, hipnotizam-no e obrigam-no a tomar-lhes o lugar, compelindo-o a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador. Aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e depois, com sarcasmo imperceptível e sutil, obrigam-na a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabávamos de ouvir e menosprezavam as sublimes oportunidades de estenderem o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. Questionei se não havia recurso de afastar a semelhantes malfeitores. E Sidônio, bem-humorado, explicou que, sem dúvida, em toda parte existe contenção e panaceia, remediando situações pela violência ou pelo engodo prejudicial. Mas na intimidade de nossa tarefa, o que seria mais aconselhável? Espantar moscas ou curar a ferida? Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do medianeiro, entre encarnados e desencarnados, deve aproveitar em benditas experiências. E não nos competia subtrair o ensinamento ao aprendiz. Enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvidos a histórias que lhes lisonjeiem a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Nessa posição, demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, anulando valiosa ocasião de elevar-se, porque depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais evolvidos que tudo fazem inutilmente pelo reerguer no caminho. A esse tempo, o obsidente de Dona Isaura afirmava-lhe paurador para que ela estudasse o próprio caso, que consultasse cientistas competentes e lesse as últimas novidades em psicanálise e não perdesse sua oportunidade de restauração sob pena de enlouquecer. E ainda comentava sacrílego que falava em nome das esferas superiores na qualidade de amigo fiel. E a ingênua interlocutora concordava tímida e desapontada. Sim, compreendia. Nesse momento, Sidônio abeirou-se do grupo e fez-se visível para Dona Isaura, hipnotizada pelos perseguidores, e a médium registrou-lhe a presença com alguma dificuldade, exclamando que via Sidônio, o seu devotado amigo espiritual. Mas o verboso obsessor, que de maneira alguma percebia a nossa vizinhança em virtude do baixo padrão emocional em que se mantinha, zombou franco que não era nada daquilo, que ela não via nada, era pura ilusão. Aconselhou-se enfático para que abandonasse o vício mental para furtar-se a maiores desequilíbrios. Sidônio voltou algo triste e informou sem rebuços.
Disse-me que desde o instante em que Isaura havia se projetado na zona sombria do ciúme, tinha matéria mental em posição difícil e não se achava em condições de compreendê-lo. Mas poderia socorrê-la de outro modo. Em volitação rápida no que foi seguido por mim, encontrou o marido da medianeira numa reunião instrutiva junto de vários amigos espirituais e recomendou-lhe tomar o corpo físico sem perda de tempo a fim de auxiliar a esposa em dificuldade. O irmão Silva não hesitou. Em breve regressava à câmara conjugal, reapossando-se do veículo denso. O corpo da senhora ao lado dele arfava em reiteradas contorções, acorrentado a indizível pesadelo. Dócil à influenciação de Sidônio, procurou despertá-la, sacudindo-lhe o busto delicadamente. Isaura, em copioso pranto, retornou ao campo carnal sem detença, abrindo os olhos assustadiços. Bradou angustiada que ela era infeliz e estava sozinha. Sidônio, quase incorporado ao marido complacente e bondoso, levava-o a falar construtivamente, aconselhando a lembrar da sua fé e de quanto tinham recebido dos amados benfeitores espirituais. Mas Dona Isaura retrucou irritada que não era nada daquilo. O senhor Silva, paciente, perguntou como era aquilo, pois não tinham sido amparados através da sua própria mediunidade. Nunca, protestou a pobre senhora. Tudo era uma farsa. As mensagens que recebia era a pura atividade da sua própria imaginação. Tudo era expressão dela mesma. O esposo bondoso disse-lhe que ela jamais foi mentirosa. Levantou a hipótese de que ela havia caído nas malhas dos irmãos infelizes que haviam lhe conduzido ao purgatório do ciúme terrível. Mas Jesus os auxiliaria no oportuno reajustamento. Nesse momento, Sidônio bondoso falou que eu já havia assistido à fase culminante daquela lição. E a conversa agora entre o casal seguiria até muito longe. Com o milagroso concurso das horas, iria ser pacificado a mente da servidora respeitável, mas exclusivista e vigilante. Dessa forma, poderia eu voltar ao meu círculo de trabalho e guardar o ensinamento daquela noite. Profundamente tocado pelo que vira, agradeci e afastei-me.